Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Oh, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui estamos para mais um momento diante de Deus, em oração, em busca da presença, meditação da palavra do Senhor. Eu já quero cumprimentar todos os irmãos que estão aí entrando nessa live pela misericórdia do Senhor. Hoje estamos num horário assim um pouquinho diferente, mas é de acordo com o mover de Deus. Todos nós somos pessoas comuns, como nós temos falado aqui, mas temos a nossa vida à disposição do reino dos céus, e Deus ele movimenta, Lá em João capítulo 3 diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, Quer dizer, quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, a única certeza que ele tem é que ele serve a um Deus vivo e todo-poderoso. Agora, não tem nada assim muito planejado, muito calculado. A gente até tem os planejamentos diários, mas a gente não se prende a isso, porque a sociedade ela é metódica, Tudo tem que correr de acordo com o planejado, Tem que vir as situações de acordo. É igual a questão do culto, A Igreja do Senhor dos Exércitos tem andado de uma forma mecânica, Tem que ser tantos hinos, depois a oração, depois a palavra, e por último mais um hino e a oração, e assim consecutivamente, tem também a questão de que a pessoa só entende que Deus ouve a sua oração se estiver ajoelhado, ou,
né? Mas muitas vezes está ajoelhado no corpo, mas em termo espiritual não está, né? Então nós precisamos se prostrar verdadeiramente em Deus, mas com o nosso espírito, né? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Precisamos, né, se dobrar diante desse Deus maravilhoso, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? Ele é o único e verdadeiro, Ele é o Deus da nossa vida, né? E eu já entro logo dizendo assim, né, que eu estava meditando aqui, como que é lindo a forma que o homem foi criado, né? Deus criou o homem para Ele, né? Assim como você que é pai, que é mãe, que tem um filho, né, que quer que esse filho esteja bem pertinho, que quer cuidar desse filho com carinho, assim também é Deus. E Ele nunca mudou. E ainda que a sociedade venha a ter se perdido, né? Como diz a palavra do Senhor, o mundo jaz no maligno, né? O mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está morto no maligno. Mesmo que a humanidade tenha se perdido, mas o amor de Deus ainda continua o mesmo. Deus, Ele não mudou e Ele não vai mudar, né? Então Ele nos ama, e por mais que as pessoas tentem denigrir a imagem de Deus, por mais que as pessoas tentem provar que Deus é um Deus mau, é um Deus ditador, não é verdade, porque tudo que Deus quer é que nós venhamos nos aproximar dele por amor. Tudo que Deus quer é que nós venhamos fazer bom uso do nosso livre-arbítrio, né? Que é uma coisa também que eu costumo dizer, o que me motiva a cada dia servir mais a Deus, é esse direito que Deus dá de eu escolher se eu quero servir ou não, né? Se eu decidir abandonar Jesus agora, Ele não vai me punir por causa disso. É claro que à medida que eu for me afastando de Deus, eu vou me aproximando mais do mundo, vou me aproximando mais daquilo que o inimigo tem preparado para a vida da humanidade, né? Que é destruição, morte, que é miséria, né? Como diz a palavra do Senhor lá em João 10:10. Jesus, ele diz assim: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas o ladrão, ele vem, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, né? Eu vim trazer vida com abundância. Mas o ladrão, que é salteador, ele entra por outro lado, ele não entra pela porta. E diz também que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, né? Então, o inimigo, ele tem tido uma peleja muito grande aí com Deus. O negócio dele é com Deus, não é com a gente, mas acaba nos atingindo porque nós somos a principal criação de Deus, né? Por mais que a ciência muitas vezes queira provar o contrário, alguns cientistas, não é na verdade a ciência, são alguns cientistas que são, muitos deles ateus, né? Querem provar o contrário, mas a Bíblia, ela diz que Deus, depois de ter criado todas as coisas, ela lá no livro do Gênesis, né, no capítulo 1 e 2, diz que Deus então criou o homem, disse Deus, né? Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim Deus criou do pó da terra o homem e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E diz a palavra do Senhor que o homem passou a ser alma vivente, né? Então, isso que nós somos hoje através do fôlego de vida que nós existimos, né? E esse fôlego de vida pertence a Deus, como diz a palavra, que o pó, lá em Eclesiastes, o pó volta para o pó de onde saiu, e o espírito volta para Deus, que foi quem o deu. Então esse fôlego de vida que nós temos, né? Eu tenho falado aqui da nossa fragilidade, da fragilidade humana, né? E é a realidade, nós somos frágeis, nós somos pequeninos, nós somos fracos, mas louvado seja Deus que nós temos um Deus grande e poderoso, a Ele a honra, a glória e o poder, né? Paulo, ele chega a dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa minha morte? O bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Mas não faço eu, mas faz o pecado que habita em mim, né? E a verdade é essa. Apesar de nós termos a presença de Deus, nós precisamos buscar essa presença todo dia, né? Precisamos clamar a Ele todo dia, precisamos se render aos seus pés, meditar na sua palavra, porque é isso que vai nos dando fortalecimento para resistir aos dias maus,
para poder perseverar na sua presença, né? Todos nós somos iguais, não existe diferença, independente de condição financeira, independente de qualquer situação, se você tem poder ou não, se você tem estudo ou não, isso não nos faz diferente. Faz diferente em termos de conhecimento, em termos de vivência, mas na Constituição nós somos a mesma coisa, né? Da mesma matéria. Somos fracos, falhos e pequeninos, mas como eu tenho falado aqui, louvado seja o nome do Senhor, que Deus ele tem prazer em estar conosco, né? Deus ele tem prazer de se apresentar para nós a cada momento que nós clamamos a Ele, como diz a palavra, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então toda imperfeição que existe em nós se completa com a presença de Deus, se transforma com a presença de Deus. Cada vez que eu busco a presença de Deus para a minha vida, eu estou buscando a perfeição que há nele, estou buscando o poder que há nele, estou buscando a unção dele para a minha vida, né, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E como nós somos inteiramente dependentes dessa presença maravilhosa de Deus. Se a humanidade entendesse isso, né? Se alguns líderes até da nação, líderes religiosos, líderes políticos entendessem a necessidade que nós temos da presença de Deus, o mundo estaria muito melhor, né? Teria muito menos violência, ia ter muito menos desgraças, né? No meio da humanidade, porque Deus ele tem separado pessoas que têm se entregado a Ele tem tirado do meio dessa podridão e tem colocado, né, num lugar separado pela misericórdia do Senhor, tem guardado as vidas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Todo aquele que decide usar o seu livre-arbítrio para entregar sua vida para Jesus, tem uma transformação. Isso aí, se for fazer uma pesquisa, né, você vai ver que realmente muitas pessoas que estavam completamente destruídas, que estavam já com as suas vidas, né, na lama mesmo, na morte, e decidiram entregar sua vida para Jesus. Ele transformou completamente as suas vidas, ele mudou completamente a sua história, né? A igreja não é lugar de pessoas perfeitas, mas é lugar de pessoas que estão buscando a perfeição que há em Deus, né? Então a igreja não é lugar de pessoas que já tenham alcançado esse grau de perfeição, né? Mas nós que, pela misericórdia do Senhor, reconhecemos que nós somos pecadores, fracos, pequeninos, e que necessitamos da presença de Deus, que entendemos que Deus nos criou exclusivamente para Ele, né? É como eu já falei aqui, o pai e uma mãe que tem um filho. Você não vai... hoje em dia até é muito comum você ver barriga de aluguel, pessoa que tem o filho sem planejamento e dá o filho para os outros, mas em geral, quando você tem a tua família constituída de acordo com a palavra de Deus, né? Quando você tem o teu filho, não é para doar para os outros, não é para largar abandonado, né? Eu lembro da minha mãe, pela misericórdia do Senhor, que foi uma mulher muito guerreira, que cuidou dos filhos. Nós somos no número de 6 irmãos, e minha mãe ali, né, colocou todos eles debaixo da sua proteção. Era uma guerreira, trabalhava de dia e de noite para poder manter a família, né, pela misericórdia do Senhor, e graças a Deus nos criou, né, nós hoje chegamos onde chegamos pela misericórdia do Senhor, guerreando, lutando, trabalhando, pelo exemplo que nós tivemos, né, em especial o exemplo da minha mãe, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, todo mundo que é temente a Deus, que tem o entendimento que existe um Deus no céu, tem essa direção na sua vida, né? Então eu quero dizer para você isso nesta manhã. Eu não sei como tem sido a tua vida até agora, mas se você ousar entregar a tua vida para Jesus, se você se tornar corajoso o suficiente, porque a coragem não está em andar com uma arma na cintura, nem ser mais valente do que o outro, não está em não levar desaforo para casa. A coragem verdadeira mesmo está em um homem rejeitar
tudo que é ensinado nesse mundo e entregar a sua vida para Jesus. Andar na contramão do mundo. E essa é a verdadeira coragem, essa é o verdadeiro ato, né, de coragem. Nós decidirmos com Jesus e contra toda uma sociedade corrupta, uma sociedade contaminada, né, onde as pessoas, cada um pensa em si, a gente poder testemunhar a respeito do poder desse Deus e falar a respeito, né, dessa bênção maravilhosa que é servir ao Senhor. Né? Ainda vou estar louvando mais um hino, daqui a pouco nós estaremos orando, né, e depois vamos estar meditando ainda na palavra de Deus, tá? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus suplicas e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abate, ó minha alma, que te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores vindas, um dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Oh Deus, aleluia. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Louvado seja o nome de Jesus, né? Porque bem cedo Jesus virá, né? Muitos que já partiram, já a volta de Jesus já aconteceu, né? Por quê? Porque, como diz a palavra, depois que a pessoa parte desse mundo, né? Diz a Bíblia lá no Eclesiastes também, que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, né? Eu sei que tem muitos ramos religiosos que pregam a reencarnação, pregam o purgatório, pregam inúmeras outras situações, né, relativas a isso, mas eu me baseio na Bíblia, não estou aqui para pregar religião. A Bíblia diz que
é a morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? A palavra de Deus diz que um dia Jesus vai voltar nas nuvens dos céus para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, a sua noiva, né? Eu creio nessa palavra e tudo é pela fé, mas também não estou aqui para condenar ninguém que crê diferente, não. Eu só estou colocando ponto de vista, porque há muito tempo eu acreditava também dessa forma, né? E eu comecei a olhar de acordo com a palavra de Deus as injustiças que tem, né, nessas questões, né? Porque, por exemplo, o purgatório diz que a teoria do purgatório é que todo mundo morre e vai para o purgatório até ser purificado e depois ir para o céu. O que neutraliza, na verdade, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque Jesus veio para fazer algo que era impossível o homem alcançar pela sua própria justiça. Jesus, ele morreu na cruz para poder realizar aquilo que nós mesmos não conseguimos realizar, né? Então Deus enviou, como diz a palavra, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E se existe então um purgatório que a pessoa pode viver de qualquer maneira, fazendo um monte de coisas erradas, e depois vai ser purificado e vai para o céu, então o sacrifício de Jesus foi em vão. E eu tenho certeza que não, né? E louvado seja o Senhor, porque o Senhor Jesus, ele realmente mudou a minha vida, né? Então eu não quero dizer que você tem que acreditar naquilo que eu acredito. Cada um tem a sua direção de crer, cada um crê naquilo que desejar crer, né? Sabendo que a palavra de Deus diz que um dia vai ter um trono onde todos nós vamos passar por um julgamento. Mas se você também não acredita nisso, Deus não te condena por causa disso, né? Por enquanto ainda não existe condenação, mas a Bíblia diz que a condenação é que o Filho de Deus veio ao mundo e o homem não acreditou nele, naquilo que ele realizou, né? Então eu quero dizer para você que Jesus, ele está de braços abertos, te esperando. Ele tem um prazer imenso em receber a cada um que se rende a seus pés. E outra coisa, não é de acordo com o que a religião tem ensinado nesse longo desse tempo. Todos os ramos religiosos, independente de evangélico, católico ou qualquer outro ramo espírita, prega a obrigação de estar diante de Deus. Não, você tem o livre-arbítrio, você tem o direito de escolha. Você tem esse direito de escolher se você quer servir ou não. Relativo à consequência, aí é outra coisa, né? Porque todos os nossos atos, todas as nossas decisões vão gerar uma consequência. Se eu decido trabalhar, a consequência vai ser receber o salário no final do mês, né? A consequência vai ser, se eu continuar trabalhando ali honestamente, é viver uma vida decente diante da sociedade, né? Pela misericórdia do Senhor. Mas se eu decido viver de uma outra maneira na criminalidade, a consequência é prisão, morte, condenação, né? Então a decisão é minha, mas a consequência também, né? Então a decisão é minha, eu decido se eu quero acreditar na palavra, se eu não quero, se eu quero servir a Deus, se eu não quero. Então a decisão é minha, mas a consequência também. A Bíblia diz que aquilo que se semeia é o que vai se colher, né? Então tudo que semear, nós vamos colher. É claro que tem muitas igrejas, até tidas evangélicas, que aproveitam desse texto para levar para o lado do dinheiro, lado financeiro, como eu tenho falado aqui sempre. Mas ali não, ali é uma totalidade. Se eu semeio carinho, eu vou receber carinho, né? Tem muitas pessoas que vivem, não oferecem nenhum tipo de carinho, nenhum tipo de compreensão, nenhum tipo de atenção, e querem ter carinho, querem ter atenção. Não, você semeou. O que você semeou é o que você vai colher. É isso que a palavra está dizendo. Independente de ser na questão financeira ou na questão emocional, no relacionamento, né? Tem marido que vive com a esposa a toque de caixa, né? Que briga, que faz e acontece, é cheio de razão, é machista ao extremo, né? E depois quer ter carinho, quer ter atenção. Muitos casais hoje vivem, estão juntos ainda, mais pelo medo do que pelo amor, mais pelo medo do que pelo carinho, né? Pelo desejo de estar ali juntos.
né? Mas Deus pode mudar essa história, Deus pode mudar completamente, em nome de Jesus, né? De repente você que é homem, foi criado num ambiente ruim, e por isso você traz algo terrível, e você não consegue transmitir o amor e o carinho para as pessoas, mas eu digo, Jesus, ele pode mudar isso, né? Porque, pela misericórdia do Senhor, eu conheço muitas pessoas que foram criadas num ambiente terrível, mas que no momento que decidiram entregar sua vida a Jesus, Jesus mudou completamente, curou, libertou, né? Transformou completamente as suas vidas para a honra e glória, e hoje são excelentes maridos, excelentes esposas, são ótimos filhos, né? Por quê? Porque tiveram a transformação em Cristo Jesus. A solução para mudar todo esse quadro terrível que se encontra na humanidade é um só: é se render aos pés da cruz, é entregar a vida a Jesus. E eu digo assim, nós não devemos se preocupar com a mudança do outro. Nós precisamos permitir que Deus transforme a nossa vida, né? Nós não podemos ficar exigindo dos outros aquilo que muitas vezes nem nós mesmos buscamos, né? Nós, em geral, queremos dos outros perfeição e queremos que as pessoas entendam as nossas fraquezas. Já em Cristo Jesus, todos nós, como diz a palavra, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram. Não existe ninguém perfeito, não existe ninguém que possa se auto-justificar diante de Deus, não. O que nós podemos fazer é confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Então, nós precisamos verdadeiramente entregar nossa vida para Jesus e permitir que Deus nos arranque daquele sentimento que a gente vem carregando na nossa vida, né? Como Paulo diz, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que me esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, mediante a fé em Cristo Jesus, que nos amou, né? Então, que nós possamos meditar nessas palavras de Deus. A palavra de Deus, ela é perfeita, a palavra de Deus, ela é linda. Todo mundo que se guiar e se pautar na palavra de Deus, com certeza vai alcançar a misericórdia de Deus, vai alcançar o poder de Deus na sua vida, vai alcançar a presença de Deus na sua vida. E depois que você realmente tem um encontro com Jesus, a transformação, ela acontece de uma forma automática, à medida que você vai mergulhando aos pés da cruz. Eu costumo dizer que a pessoa que se decide com Jesus, nunca mais ela vai ser a mesma pessoa. Agora, a pessoa que decide, eu quero ir para a igreja tal, e simplesmente decide pela religião, pela igreja, ou pelo líder, essa não tem a sua vida transformada. Agora, a pessoa que verdadeiramente se converte a Jesus de Nazaré, ela tem a sua vida transformada, porque essa é a promessa de Jesus. Jesus falou assim, eis que eu faço novas todas as coisas, né? Aí ele diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele vem preparando a nossa vida para que um dia nós venhamos alcançar a vida eterna em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então que você possa já estar meditando aí, né? Vamos louvar mais um pouco aqui. Vem no teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares faltar. Maravilha
obra de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, todo o teu ser Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Oh, glória a Deus! Aleluia! Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Eu vou ler um texto aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 12, né? Mas antes eu vou estar elevando a Deus em oração. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento que o Senhor tem falado conosco, que o Senhor tem movido sobre a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego cada uma vida que está acompanhando essa live juntamente conosco aqui, diante do teu altar, pois só o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, pedimos e imaginamos. Senhor Deus, tudo que nós temos na nossa vida é fraqueza, tudo que nós temos é limitação, tudo que nós temos, Senhor Deus, é fragilidade. Meu Pai, em nome de Jesus, como o apóstolo Paulo diz, Senhor, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa minha morte? Mas louvado seja Deus que o Senhor enviou o teu Filho Jesus para nos resgatar da morte. Louvado seja Deus porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus para nos levantar, para nos guiar, para nos transformar através do poder e da unção que há nele. Senhor, muito obrigado por esse projeto tão maravilhoso que o Senhor tem nas nossas vidas e através das nossas vidas. Pai, nós nos rendemos a Ti, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos. Pai, nós Te bendizemos. Receba a nossa adoração e o nosso louvor nesse dia. Senhor, toca na nossa vida, curando as enfermidades, nos libertando, Senhor Deus, de todo mal. Ó Deus, em nome de Jesus, essa pessoa, meu Pai, que está, Senhor Deus, sofrendo de algum mal, que o Senhor venha tocar na sua vida agora, que a dor desapareça, que a infecção seja queimada pelo poder do nome do Senhor Jesus. Ó meu Pai, eu repreendo todo mal sobre as nossas vidas, contra as nossas vidas. Ó Pai, envolve a nossa família na Tua presença, nos guia, Senhor Deus, pelo caminho certo, pela vereda da justiça, como diz no Salmo 23, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, guia-nos, Senhor Deus, mansamente, Senhor, a águas tranquilas, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Ó Pai, nós nos colocamos aqui diante do Senhor
porque o Senhor é poderoso para fazer a obra que nós tanto necessitamos. Pai, então vai tocando agora esse mal, ó Deus, que tem atormentado essa vida, que seja repreendido agora, esse espírito de doença, de enfermidade, Senhor Deus, essas dores terríveis nos ossos, meu Pai, que venha a ser tocado agora pela mão forte e poderosa do Senhor, e que esse mal seja completamente neutralizado. Meu Deus, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém e glórias a Deus. Né? Aqui em 2 Coríntios capítulo 12, diz assim, a visão celestial, o espinho na carne. Paulo, é uma palavra que Paulo, né, escreveu para os membros dessa igreja lá de Corinto, né? Vai do capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo do 1 até o versículo 10. Diz assim, a visão celestial, o espinho na carne. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Porque quando estou fraco, então sou forte. Aqui fala de uma condição de estar e termina em ser, né? Estar, você pode estar agora e daqui a pouco não estar mais. Agora, ser é algo que já faz parte, né, da nossa própria constituição, pela misericórdia do Senhor. E Paulo, ele tomou isso para a sua vida, né? Ele teve segundo a teologia, foi o próprio Paulo, né, que teve essa visão e foi arrebatado, né? E nós vemos assim que hoje ainda acontece isso, né? Pessoas que são arrebatadas e Deus ali trata com elas de uma maneira tremenda e gloriosa. Muitas pessoas, né, falam a respeito do arrebatamento, né? Igual esses tempos eu estava ouvindo, né, a live da cantora Raquel Silva, né, que eu tenho acompanhado, uma pastora abençoada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E ali ela, numa das suas lives, ela conta esse testemunho de que ela foi arrebatada, né, durante 2 horas e 40 minutos, se eu não me engano. E então hoje ainda acontece. Mas o que acontece? A gente vê que a pessoa que verdadeiramente tem um entendimento, que é Deus que está operando isso, ela não se exalta, né? Porque muitos têm usado os dons espirituais para se exaltar, para poder aparecer, né? Para poder dizer que é mais do que o outro, muitas vezes, né? A gente tem observado muito isso no longo dessa estrada que a gente tem andado. A gente vê tantas pessoas que ainda não entenderam o verdadeiro sentido do evangelho, né? Como eu tenho falado desde ontem, quando diz lá em Eclesiastes, né? Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade, né? A única coisa que nós temos, irmãos, de fato, de verdade, como eu tenho falado, é o que está aqui dentro desse corpo,
que somos nós, né? Tudo que nós temos é o que está aqui, né? E muitas vezes nós acabamos sendo limitados por alguma situação, uma enfermidade, um acidente, uma violência, acabam nos limitando, né? Quantas pessoas que hoje estão numa cadeira de roda e tudo que tem está dentro daquele corpo ali mesmo que danificado, né, por alguma situação, mesmo que tenha sofrido um acidente, ou vários policiais, né, que são alvejados e ficam paralíticos, outros também que viviam numa vida da criminalidade e ficam paralíticos, outros doentes em cima de um leito, né? Então, na verdade, quem tem o entendimento de Jesus na sua vida entende isso, que nós não somos por nós mesmos, não somos nada, somos fracos, somos pequeninos. Por isso que nós temos essa dependência de Deus, né? Deus, ele nos criou, como eu falei aqui no início, ele nos criou para ele, para vivermos para ele, para glorificarmos a ele, para exaltarmos a ele, para ter a sua presença na nossa vida. É o que Paulo diz aqui, né? Que ele tinha um espinho na carne, mensageiro de Satanás enviado por Deus para lhes bofetear, para que ele não viesse se exaltar além do que deveria, né? Porque, como eu falei aqui ontem também, quando Jesus envia os 70 discípulos, que ele comissionou os 70 discípulos a fazer a obra e derramou sobre eles o poder de Deus, diz que quando eles voltaram maravilhados. Senhor, no teu nome até os demônios se nos submetem. E Jesus falou, mas eu vi Satanás ser lançado do céu na terra. E ele diz assim, não se alegre por isso, alegrai-vos primeiro, por estar o vosso nome escrito no livro da vida. Né? Então, na verdade, irmãos, o poder de Deus, ele existe, ele está sobre a nossa vida. Nós temos o poder para repreender o mal, nós temos o poder para invocar a presença de Deus e resistir às ciladas de Satanás. Nós temos o poder para vencer as enfermidades, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas o que nós, como igreja, precisamos entender, que apesar disso tudo, nós continuamos sendo a mesma coisa, a mesma matéria, a mesma fraqueza, as mesmas limitações que todo mundo. Né? Se não for a misericórdia de Deus, se não for a graça de Deus, nós não conseguiremos sair do lugar. Né? E a gente encontra tantas pessoas que acham que conseguem as coisas. Porque eu jejuo, eu oro. Não, jejuar e orar é um dever do cristão. A Bíblia diz que existem caixas de demônios que só saem com jejum e oração. Então jejuar, orar, buscar a presença de Deus é um dever do cristão. Acima de tudo é um privilégio poder buscar a presença de Deus, poder orar, poder jejuar. Mas é um dever do cristão. E o poder que Deus ministra sobre a minha vida, que eu chego ali, eu oro por alguém, pela misericórdia do Senhor, e essa pessoa curada, eu vou e prego o evangelho e alguém se converte, não é a honra e glória minha, a honra e a glória é dele. Né? Pela misericórdia do Senhor, é isso que Paulo está dizendo, que ele foi levado até o terceiro céu, né? E lá foi conduzido até o paraíso e ouviu palavras inefáveis. Você imagina, a visão, tem muitas pessoas que passam, né, pela pré-morte e têm visões do céu, visões do paraíso, e muitos deles não querem nem voltar, né? Porque o lugar, segundo relato de algumas pessoas que tiveram esse tipo de arrebatamento, a coisa é muito linda e maravilhosa. Mas é claro que todos nós temos o nosso tempo da nossa missão aqui na terra, é o que o Paulo está dizendo aqui. Ele tinha um espinho na carne e ele rogou ao Pai 3 vezes para que tirasse aquele espinho. Mas diz a palavra aqui que Deus falou para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu irmão, todo aquele que se exalta, um dia será humilhado, diz a palavra do Senhor. Mas aquele que se humilha, será exaltado. Né? Você vê no histórico de Jó também, que eu li aqui ontem, quando no capítulo 14 ele fala a respeito exatamente dessa questão, da fragilidade da existência humana. A Bíblia, em vários relatos, nos comparam à erva do campo, que de manhã cresce, está bonita, florida, e de tarde seca com o calor do sol, murcha, e já não serve mais para nada, mas para ser cortada e lançada fora. A nossa vida só tem valor se for depositada em Cristo Jesus, porque para isso Deus nos criou. Deus nos criou
para ele. Né? Tem gente que, de repente, não acredita, que não aceita esse tipo de visão. Eu não estou aqui para discutir, nem eu estou aqui para pregar o que Deus colocou pela misericórdia do Senhor. E você, como eu tenho falado, você é livre para acreditar ou não. Nem o próprio Deus obriga a pessoa a aceitar a sua palavra, nem aceitar ele. Não, nem Deus obriga. Deus, ele dá o livre-arbítrio da gente poder escolher ou não. Ele dá liberdade de escolha. E a gente que escolhe se quer ou não. Ah, pastor, eu não creio. Meu irmão, você não está errado. É um direito teu. Né? Bom seria se você cresce, porque Deus, ele é poderoso para transformar a nossa vida. Ele é o único caminho e a única solução. Jesus falou lá em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Essa história que tem aí no mundo, que todos os caminhos levam a Deus, isso aí é maior engodo de Satanás. Porque, na verdade, os outros caminhos levam sim, vão levar diante de Deus sim. Mas para juízo e condenação. Né? Quando diz a palavra que ele vai vir como juiz julgar a humanidade. Né? Agora, o único caminho que leva a Deus para a salvação se chama Jesus de Nazaré. Né? É o Cristo Jesus ressuscitado. Esse sim, esse nos leva para a salvação. Então eu gostaria de dizer para você isso, né? É o que eu creio e é o que Deus moveu na minha vida para estar pregando o evangelho de boas novas de salvação. Existe solução para o teu problema. Existe solução para a tua vida. Né? Mas aí você precisa entender assim, nós somos fracos e pequeninos. Nós dependemos de Deus. Nós somos fracos e falhos. Nós dependemos de Deus. Como eu falei aqui, se a humanidade entendesse isso, muitas coisas que têm acontecido não aconteceria. Eu digo com certeza. Né? Nesse longo desses anos, eu vi muitas vidas sendo completamente transformadas. Pessoas que foram, Deus livrou da morte pela misericórdia do Senhor. Né? Então eu quero dizer para você isso. Ainda que você esteja passando por alguma situação difícil, continue confiando em Deus. Porque como diz aqui, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes, Deus permite que algo aconteça conosco para poder a gente também, né, como Paulo diz assim, para que eu não me exaltasse além do que eu deveria. Né? Então Deus permite que venha algo sobre a nossa vida para que nós venhamos entender que nós não somos nada sem a presença de Deus. Nós somos iguais a todo mundo. Não existe ninguém melhor, não existe ninguém maior, todos somos iguais, independente de posição financeira, de tudo, né? Isso aí é a maior besteira que tem. Tem pessoas que por causa de questão financeira acham que são donas das outras. Que há outros, porque tem um determinado poder nas suas mãos, pensam que são donos das outras. Mas um dia todos nós chegaremos à conclusão, né, que não somos nada. Né? Você vai num cemitério, você vai ver lá pessoas de tudo quanto é tipo, lá na lápide escrito, né? Tem desde aqueles mausoléus grandes, daquela, né? Parece até moradia, né? Casa grande ali, aquelas pessoas ali, mas depositado ali está a mesma coisa, a mesma matéria, né? Ali encerraram sonhos, projetos, conquistas. Tudo se definiu ali humanamente falando. Agora, os que estão em Cristo Jesus, né, já venceram esse mundo e terão a sua riqueza. Né? Uma das demonstrações disso é no Lázaro e o rico. Né? Até esses tempos atrás passou uma novela aí né, até na Record a respeito de Lázaro e o mendigo, né? De Lázaro, do rico e Lázaro. Lázaro era o mendigo, né? Que fala, né? A respeito de como vivia um e como vivia outro, né? Um vivia regaladamente e o outro vivia na miséria, né? E morrendo Lázaro, que era o mendigo, diz a palavra do Senhor que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
E morrendo o rico, foi sepultado, né? E diz a palavra que, estando o rico lá no Hades, no Geena, ele ergueu os olhos e viu Lázaro no seio de Abraão, né? E disse então o rico para Abraão: pai Abraão, permita que Lázaro molhe o dedo na água e coloque na minha língua, porque o lugar que estou é de tormento e dor, né? E diz a palavra que o pai Abraão diz, né? Tá aqui em Lucas 16, né? Lucas 16. Eu vou ler que fica melhor, né? Porque contando assim, a gente acaba pulando alguma coisa, passando por cima de alguma coisa. Então é melhor a gente ler, que aí você fique sabendo aí na íntegra, e depois você pode examinar aí na palavra de Deus, na sua casa. Ó, a parábola do rico e Lázaro. Diz assim: ora, havia um homem rico, está aqui em Lucas 16, do versículo 19 em diante. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho, finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Viu? Amém? Ressuscite, não reencarne. Não está falando de reencarnação. Está falando de ressurreição, né? A Bíblia, ela em momento algum, ela fala sobre a questão da reencarnação. Ela fala de ressurreição, né? Mas assim, o que diz a palavra aqui é que Lázaro, ele vivia mendigando, né, o pão cotidiano. E diz que o único alento que ele tinha era quando os cães vinham lamber as suas chagas. E diz a palavra que quando ele morreu, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o paraíso, né? E morreu o rico e foi sepultado. A diferença já começa ali. Morreu, foi levado pelos anjos. Morreu, foi sepultado. E diz a palavra que, estando o rico lá no Hades, né? Ou seja, no inferno, Geena, seja lá como queira interpretar, lugar de tormento e dor, onde tem alguns ramos religiosos que não acreditam que essa palavra seja verdadeira. Tem outros que dizem, tem ramos religiosos que dizem que o inferno vai ser destruído, que as pessoas não vão mais passar por tormento. Eu não sei, eu sei o que a palavra diz. A palavra, Jesus disse que lá onde tem ranger de dente, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, né? Eu prefiro não pagar o preço e nem que não quero apostar nisso, de ir lá ver o que vai ser, o que não vai ser. Eu prefiro acreditar no que a palavra diz. Eu quero a minha salvação em Cristo Jesus. Sei que não sou digno nem merecedor, mas o Senhor me torna
digno e merecedor através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Foi assim que aconteceu com Lázaro. Ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Já o rico foi para o lugar de tormento e dor. Não pelo fato dele ser rico, mas pelo fato dele não reconhecer, através da sua riqueza, que existe um Deus vivo e todo-poderoso. Porque ele vivia arregaladamente, não se preocupava com nada. O egoísmo, né, como tem acontecido hoje em dia, o egocentrismo, o apoderamento, né? Tem pessoas acumulando milhares em dinheiro, né, pelo mundo afora, de dólar, de reais, de peso, de seja lá qual dinheiro que for, euro, né? Pessoas que acham que por isso são donas do mundo, que nunca vão passar por nenhum tipo de situações. Mas aí o que acontece? O mal, ele vai rodeando as pessoas e vai rodeando até um dia aprisioná-las completamente, né? Como foi no caso desse rico. Ele vivia regalado esplendidamente, não se preocupava com nada e nem com ninguém. E Lázaro mendigava ali, comia as migalhas que caíam da sua mesa, né? E o rico não se importava com nada, até que morreu e foi para o Hades, né? Lugar de tormento e dor. E Lázaro foi para o seio de Abraão para ser consolado, né? Então, eu quero dizer para você isso. Independente se você tem recursos, se você tem bens financeiros, isso aí não é pecado a pessoa conquistar com o suor do seu rosto, com o seu trabalho, né? A pessoa que conseguiu chegar nesse ponto pela misericórdia do Senhor. Mas eu gostaria de dizer, em nome de Jesus, é que você não pode viver só por isso, só pela riqueza que você tem, pelo ouro e pela prata. Você tem que entender que existe um Deus vivo e poderoso que nos ama e que quer que nós venhamos viver em harmonia, né? Se você pode abençoar alguém, a palavra de Deus lá em Tiago diz, se você vai, prega o evangelho para alguém, vê alguém com frio, com fome, mas você tem condições e não supre, tua obra foi em vão. Ele diz, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que através das minhas obras eu te mostrarei a minha fé, né? Então, eu gostaria de dizer isso para você, né? Todos nós somos iguais, todos nós somos imperfeitos, todos nós somos falhos e pequeninos, mas louvado seja Deus que nós temos um Deus grande, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos o amor de Deus, que, como diz o próprio apóstolo Paulo, que o teu amor nos constrange, né? O amor de Deus, ele é tão maravilhoso, tão infinito, que a gente olha e sabe que a gente não merece tamanho amor, né? Mas eu te digo assim, em nome de Jesus, né? Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, pede a Deus para te dar a direção de como viver uma vida decente, de como viver uma vida justa, né? Eu não estou dizendo que, no caso aqui, muitos aproveitam dessa palavra também, como eu tenho falado aqui, muitos textos são tirados do contexto para poder se beneficiar em termos financeiros. Não é a intenção aqui. A intenção é que você venha atingir, aleluia, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de satisfação diante de Deus, de alegria diante de Deus, porque não existe nada melhor do que a gente poder abençoar a vida de alguém, não existe nada melhor do que a gente sentir a presença de Deus na nossa vida. Eu digo isso de experiência própria, né? Não existe nada melhor do que a gente ter a presença de Deus. Como Paulo diz ali, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais a presença de Deus estiver na nossa vida, maior vai ser a unção de Deus, maior vai ser o poder de Deus na nossa vida, maior vai ser o nosso relacionamento de amor, de amizade, de bondade, né? De fidelidade, né? Hoje em dia, o que tem faltado muito, fidelidade em termos de amizade, em termos de relacionamento, inclusive relacionamento com Deus. Mas no momento que a gente passa a entender que nós somos necessitados da presença desse Deus, porque como dizem algum dito popular aí, Deus sem você, ele é Deus. E você sem Deus? Nós sem Deus, nós não somos nada. Eu não vim aqui para trazer nada diferente. De repente você já ouviu isso inúmeras vezes, mas eu não vou ficar aqui inventando
história, nem conto de carochinha para poder te convencer de nada, porque a palavra de Deus ela é suficiente. O Espírito Santo de Deus, ele é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus, ele nos ensina todas as coisas, ele nos ensina como viver diante de Deus, ele nos ensina como se render aos pés da cruz. A Bíblia diz que do Senhor vem tanto querer como efetuar, né? Então, para que você não venha ter, meu irmão, sofrer uma condenação, se entregue aos pés da cruz, se renda a Jesus. Não é nada penoso, não é nada... Eu não estou dizendo para você, vai ser membro da minha igreja, vai ser membro da outra igreja. Não, não é nada disso. Para servir a Jesus, depois é que nós vamos ver essa questão de ser membro ou não. Primeiro eu creio, primeiro eu me arrependo, primeiro eu me converto. Aí Deus começa a trabalhar dentro da minha alma. A transformação de Deus não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. A verdadeira transformação que o Espírito Santo de Deus realiza na vida das pessoas que se rendem a Jesus, nunca vai ser de fora para dentro. Eu posso me vestir bonitinho, de terno, gravata, botar a Bíblia debaixo do braço, frequentar o culto todo dia, mas se eu não permitir que o Espírito Santo de Deus venha fazer a obra em minha vida, eu vou ser simplesmente uma caixa oca, vazia, sem presença. Louvo, exalto, tudo da boca para fora. Tem um texto em Isaías que diz: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Entendeu? Então, o que Deus quer, né, como diz lá também no Antigo Testamento, que é tempo de rasgar, não as vestes, mas o coração. É tempo verdadeiramente, irmão, de se converter a Deus, de fato, de verdade. Você que já é convertido, aprofunda mais essa tua intimidade com Deus e teu relacionamento. Se você ainda não é convertido, se converta. Hoje é a tua oportunidade. Deus está chamando um povo para viver uma vida de bênção, uma vida de vitória, uma vida onde o poder dele vem sobre as nossas vidas para curar, libertar, transformar. Você que está aí no leito de hospital, eu te digo, se renda aos pés do Senhor. De repente, até hoje, você viveu uma vida incrédula, sem acreditar na existência de Deus, mas hoje você se encontra limitado aí nesse leito de dor. Eu quero dizer que Deus, ele pode suprir a tua necessidade, né? Se você tem passado por um sofrimento, ele pode trazer alívio para esse sofrimento, e ele pode trazer também a cura que você necessita, né? Mas mais do que isso, ele pode trazer a salvação para a tua alma. No momento que nós recebemos a salvação de Deus na nossa vida, tudo muda, tudo é transformado. A gente passa a ver as coisas de outra maneira, e à medida que nós vamos se aprofundando com Deus, a gente vai olhando para as pessoas de forma diferente, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, isso que eu gostaria de deixar nessa manhã, que você possa estar meditando aí nessa palavra, né? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, tá? Eu vou louvar ainda mais um hino, para que você possa ter o teu coração confortado diante de Deus. Abra o teu coração diante de Deus. Glória a Deus. Deus cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Se você confiar nele, entregar a tua vida a Ele, Ele vai cuidar de você também, em nome de Jesus. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. E eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas
suas asas, Deus cuida de mim. E eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. E eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. E eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, glória, 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 glória. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Oh, Jesus, o Senhor é maravilhoso, Jesus. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Tu és digno, Senhor Deus, de toda adoração. Oh, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa tomar a nossa vida em Tuas mãos nesse dia. Senhor Deus, eis aqui a minha família, eu apresento diante do Senhor a minha família. Eu apresento cada família. Eu apresento cada família, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, né? Para a honra e glória, apresentamos nossos filhos diante do Senhor. Pai, que o Senhor venha cuidar de cada um membro da nossa família, dos nossos filhos, livrando, meu Pai, de todo mal. Senhor Deus, curando as enfermidades, Senhor, fortalecendo cada vida em nome de Jesus. Meu irmão, que a tua família também seja abençoada, que o poder de Deus venha sobre a tua família agora em nome de Jesus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos, veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não
não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Oh, glória, glória, glória. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falho. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Levante os seus olhos, veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês nesse dia, né? Para honra e glória do nome de Jesus, né? Aleluias, oh glória a Deus, aleluias. Vou louvar mais um hino, depois estaremos orando para encerrar essa transmissão. Toma, leva lá para a mamãe, leva lá para a mamãe. Glória a Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você.
amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste, ele não desiste. Amém, irmãos? Ele não desiste de nós, ele não desiste de mim, ele não desiste de você, né? Que você possa ter esse pensamento aí firmado em Deus. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento que passamos aqui diante da tua presença e te pedimos, Pai, que o Senhor continue nos acompanhando nesse dia, que o Senhor seja, meu Pai, o nosso amigo, que o Senhor seja, meu Pai, o nosso auxílio, que o Senhor seja a nossa fortaleza, que o Senhor seja, meu Pai, o nosso ajudador. Ó Pai, como diz a tua palavra, esforça-te que eu te ajudarei. Então, meu Pai, eu abençoo cada uma dessas vidas que estão agora ligadas aí nessa live, que o Senhor venha derramar do teu poder, da tua unção, da tua glória sobre essas vidas. Pai, que o teu Espírito Santo venha fortalecer cada uma dessas vidas agora, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, tá, meus irmãos? Então que assim nós venhamos ter o nosso dia na presença de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E com esse hino nós encerramos aqui a nossa transmissão, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Receba a unção e o poder de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh glória. Aleluias. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Aleluia. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Aleluia. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo.
voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Oh Deus, aleluia, glória, 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 santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Né? Tão maravilhoso estar aqui em comunhão com você. Deus me ama, Deus te ama, Deus nos ama. Né? Que você receba o poder de Deus na tua vida agora, a unção de Deus, tá? Tenha um dia de paz, um dia de vitória, em nome de Jesus, tá? Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Glória a Deus.